A pergunta que eu tenho a fazer é a respeito da Santa Ceia, né? Que Jesus, quando ele partiu o pão, ele disse que o corpo era dado, né? Por vós, né? E o cálice e o sangue, né? Foi só para aquele tempo ou é para essa época também vale? A gente tem que tomar todo ano mesmo? Porque na minha comum a gente toma todo ano, né? Participa todo ano. Porque ele falou assim, toda vez que fizer isso, anunciar a minha morte até que venha, né? Isso. Mas isso aí foi naquele tempo, já foi anunciado, né? Então vamos tentar ajudar os irmãos aí que têm essa dúvida. Se a gente pegar o texto, né, irmãos, por exemplo, Marcos, eu vou pegar o texto aqui para eu não falar de mim mesmo, tá? Só um minutinho que eu vou entrar na Bíblia aqui, estou entrando no celular e a gente vai falar do texto. Marcos, então, capítulo 14, versículo 12. Eu vou ler o texto e a gente vai comentando a respeito, tá? Eu estou lendo a nova versão transformadora, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhes preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então, os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12, é alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse aqui é o texto que nós encontramos em Marcos. Esse texto aqui é um texto que está antes da cruz, antes da crucificação. E nós também temos por base o que é dito em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos lá agora também, na Primeira Carta aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 11. Versículo 23 fala assim, olha, o apóstolo Paulo, né? Vou ler o 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie?
certamente não os elogiarei por isso. Aí ele fala assim, olha, versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, nós lemos o texto lá agora há pouco, né? Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, isso aqui o Paulo está dizendo a respeito daquilo que ele entendeu no texto que nós lemos lá, narrado por Marcos, tá, irmãos? Então, Marcos, ele narrou o texto, e o Paulo aqui, ele está trazendo um entendimento daquele texto narrado por Marcos. Se eu tenho uma ordenança, que é para que eu faça algo, para anunciar a morte, até que ele venha. Então, se chegar o dia que ele morrer, eu começo a anunciar a morte, e ele volta, ele voltou, ainda está em vigor o anúncio da morte? Olha, eu estou anunciando, Jesus morreu. Sexta-feira, 3 horas da tarde, no Monte Calvário, o céu escureceu, houve uma tempestade, trovões, relâmpagos, a terra se fende. Isso é algo notório aos olhos daquelas pessoas que estavam ali. E ele de fato morre. É constatada a morte dele quando o soldado enfia uma lança e ele é dado como morto, e ali então tira-se o corpo dele da cruz e coloca-se esse corpo num sepulcro. Então, a partir daquele momento, a ordem era: anuncie a minha morte. Comam pão, bebam vinho e anunciem a minha morte até que eu venha. Passou a sexta, passou o sábado eles anunciando, e passou o domingo, chegou o domingo, pela manhã, eles tiveram a resposta da volta dele. Ele voltou. Jesus, que foi morto, ressuscitado agora como o Cristo, Filho de Deus. E agora ele ressuscitado, irmãos, cumpriu-se aquilo que foi dito pelo apóstolo, pelo Marcos, nós lemos lá, pelo texto do Marcos que nós lemos lá, e cumpriu isso que foi dito pelo Pedro, ou pelo João, pelo Paulo aqui, se cumpriu. Então, não tem mais a necessidade de fazer aquilo que foi dito para que se fizesse por um período. Então, está bem claro. Ele diz assim, olha, então o texto tratado aqui, irmãos, em Coríntios, primeira carta aos Coríntios 11, ele traz ele tem assim, ele dá margem para que a pessoa possa levar ele para outro caminho, né? Porque é um texto que o Paulo está tratando de uma vergonha que está acontecendo na igreja, de algo vergonhoso que está acontecendo na igreja. E para corrigir isso que está acontecendo ali de vergonhoso, onde as pessoas estão fazendo diferença, estão fazendo separação, estão fazendo acepção, onde pessoas estão fazendo escolhas, ele traz esse texto de novo para explicar para os irmãos ali o que é o verdadeiro significado, né, da partilha, de você estar na mesa, de você ser oferecido nessa mesa. Então, quando ele diz assim, olha, pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, isso aqui nós lemos, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Esse corpo
ainda está sendo entregue ou ele foi entregue naquela cruz? Esse corpo ele é entregue todo domingo, uma vez por ano, igual na CCB, ele é entregue todo primeiro domingo do mês, ou ele é entregue aos sábados, cada igreja tem o seu momento lá de fazer o ato da ceia. Esse corpo está sendo entregue, é lá que o corpo está sendo entregue, ou o corpo foi entregue de uma única vez para anúncio de algo eterno lá em Jerusalém, nos dias de Jesus, naquela cruz onde foi visto, onde foram pessoas que tiveram testemunhos oculares daquilo que isso aqui está relatado, irmãos. Isso aqui está dizendo. Então, Jesus está sendo entregue toda semana, todo mês ou todo ano, sendo entregue numa bacia, né, de prata, seja ela de prata. O sangue dele é colocado dentro dos copinhos plásticos ou de copinho de vidro, não importa o local. Isso aqui é algo para esse tempo, é algo que acontece nos dias de hoje, ou isso aqui aconteceu literalmente naqueles dias? Então, essa é a pergunta, irmão Roberto. Essa seria, né, a lógica para nós entendermos o que significa isso, né? Então, eu anunciei a morte quando ele estava morto. Mas ele está morto hoje? Jesus está morto? Está vivo, né? Como que eu vou anunciar? Então, eu estou sendo mentiroso anunciando a morte de quem está vivo, né? Então, se eu convocar um povo para que esse povo faça esse ato de ceia, e nesse ato de ceia eles anunciam a morte de Jesus, então eu estou mentindo, porque Jesus não está morto. O Cristo vive, não é? E ele disse, isso aqui é até que eu venha. Ele foi visto? Foi visto. Ele voltou dos mortos? Voltou. Então, o fim desse anúncio da morte dele era o quê? Qual que era o fim do anúncio da morte? A vida. Então, é dito assim, ó, tá bem claro, né, irmãos? Olha, eu estou lendo deixa eu ver qual que é o versículo 24, né? Ele diz assim, olha, façam isso em memória de mim. Não, não é o 24, não. É o 26, fala assim, ó, porque cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando eu digo para você assim, ó, faça alguma coisa até que aconteça isso. Quando acontecer isso, ainda eu preciso fazer aquela coisa que eu disse que era até. Então, quando eu digo para você assim, olha, vá caminhando até chegar na porteira. Você vai caminhando. Quando você chegou na porteira, termina a sua caminhada ou você passa a porteira e continua caminhando até uma outra porteira? Se eu disse para vocês, olha, é até aquela porteira. Então chegou na porteira, chegou no final. Então o final disso aqui seria o quê? O que seria o final? A evidência que ele estava vivo. Então eu acho que é isso, irmão, porque para que não haja dúvida, a gente explica assim bem detalhado, né, irmãos? Porque tem muita gente que tem muita dúvida a respeito disso ainda. Por isso que eu vejo, cada dia que eu tô estudando com os irmãos aqui, que eu estou batendo papo com os irmãos, eu tenho visto a necessidade de falar para os irmãos o que é salvação. Porque tem muita gente que não entendeu até hoje o que é salvação. Eu digo isso por causa das pessoas que assistem os vídeos, tá, irmãos? Aquelas pessoas que vão para o canal e assistem os vídeos. Tem muita gente ali que não tem noção do que é salvação. Não sabe o que é salvação. Então, quando eu leio o versículo 27 aqui, ele diz assim, olha, assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo
e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, o que é honrar o corpo de Cristo, irmãos? Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo era aquele que estava morto? Ou é o corpo vivo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cada pessoa faz parte do seu corpo. É uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Cada pessoa. Nós estamos vivendo inseridos nele e vivemos por ele e vivemos para ele. Então isso vamos colocar assim, em todo o tempo, em todas as épocas, em todos os lugares, diante de todos os povos, que nós precisamos entender que somos o corpo de Cristo. Cristo, ele é o nosso cabeça, ele é a nossa cabeça, ele é a nossa direção, ele é o nosso pensador, ele é o nosso cérebro, ele é a nossa mente. E nós somos aqueles que obedecem essa cabeça. Nós somos aqueles que estamos inseridos neste corpo governado por essa cabeça. E ele está vivo. Então não tem necessidade de ficar anunciando hoje a morte de quem já está vivo. Irmão Roberto, você entendeu isso ou não entendeu? Ou ficou Entendi. difícil? Não, entendi. Eu entendi que, do jeito que o irmão falou, tá certo. E nós continuamos anunciando a morte de Cristo. Ele já morreu, já ressuscitou, já subiu para o Pai. E aí a gente ainda continua anunciando a morte dele, participando da Santa Ceia. Então, nós hoje nós temos que anunciar o quê? Que ele vive, não que ele está morto. A vida Né? dele. Né? Uhum. Você tem que. O nosso anúncio é: Jesus vive em cada um de nós. E não é só anunciar, viu, irmão? Nós temos que reconhecer ele em cada um de nós. Nós temos que olhar para o irmão e ver Cristo nele. Ah, irmão, mas essa pessoa aqui, eu não consigo enxergar Cristo nela. Né? Tem muita gente que vive assim. Eu olho para ela, só vejo coisa que não presta. Ah, ela não está anunciando Cristo nada, né? Então anuncia Cristo para ela, mostra para ela que você é uma realidade, que você é diferente, não é? Que você entendeu de fato quem você é. Não É é? porque lá na CCB eles falam que se não participar da Santa Ceia, não vai ter parte com Deus, não vai ter, não vai poder participar mais da igreja, tem que reconciliar com a igreja, tem que pedir perdão para a igreja, porque não participou. Tem, lá era assim mesmo. Eu conheço um pouco da CCB. Eu não fiquei muitos anos lá, não, mas eu fiquei até os 13, tá, irmão? Então eu tenho raízes lá também. Eu aprendi muito com meu avô lá. Meu avô me levava terninho, né? Bonitinho, menininho de domingo lá, gostoso. Aqueles hinos gostosos, aquelas orquestras maravilhosas quando a gente ia, né? Para as igrejas grandes. Vixe, era muito bom. Só que tem muita coisa que a gente precisa entender, né, irmão? E esses irmãos aí também, eles precisam entender muitas coisas. Mas essa pessoa tem que estar aberta ao entendimento. Então, Se a essa pessoa não parte, quiser aprender, se ela não quiser aceitar o novo, ela não vai aprender, não. Ela vai ficar presa naquilo que dizem. essa parte que nós participamos, então, ela se torna um ritual, de ano em ano, um ritual, né? É um ritual de ano em ano, anunciando algo que não é real ainda. Isso que é pior, né? Está anunciando alguma coisa que não é verdadeira. Né? É porque eles falam assim, irmão, se você estiver enfermo, se você participar da Santa Ceia, Deus vai te libertar, e fala um monte de coisa, entendeu?
É assim que a gente fica meio... Se você participou muitos anos lá, não foi, irmão? 26 anos participei. E esses anos todos que você participou lá, você teve, assim, experiências reais, verdadeiras, diante daquilo que eles ensinavam? E se você participasse da Santa Ceia, você era curado de fato? Isso acontecia mesmo? Ou Não, era algo assim bem relativo, né? Tinha alguns que eram curados, outros não. Ou, sei lá, nenhum era curado. Então, é, eu sou o tipo de pessoa, irmão Roberto, que eu gosto da realidade. Eu não gosto de falar para uma pessoa algo que eu não estou vivendo, entendeu? Eu sempre fui assim de falar a realidade. Então, tinha gente que chegava lá e falava, eu estou vendo tal coisa. Eu olhava, não via nada, eu falava, não, não estou vendo. Olha, um anjo de Deus desceu nesse lugar e tal, e eu olhava, não via nada, eu falava, não, mas eu não estou vendo esse anjo de Deus, não. Olha lá à direita, irmão, você está vendo? Aí o outro fala, estou vendo também, eu também estou vendo. Eu olhava, não via nada, eu falava, não, não estou vendo. eu Então, eu nunca sempre vi fui não assim. também. Hã? Nunca vi, não. Então, eu nunca vi, isso que eu estou Ele falando. fala, eu É tô vendo, o anjo está descendo, o anjo não sei o quê. isso, ó, eu tô vendo uma luz aqui, entendeu? Então, um homem de branco, e eu nunca vi nada, irmão. Nunca. Estou dentro da igreja faz mais de 30 anos, eu nunca vi ninguém, nunca vi nada. Eu nunca vi nada que não fosse uma realidade, nunca vi nada. Então, eu falo assim, ó, sabe por que eu falo assim, irmão? Porque Jesus, quando ele vem ensinar, então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Jesus, ele não usou o sobrenatural para ensinar, irmãos. Ele nunca usou o sobrenatural, igual os irmãos acham que Deus está usando o sobrenatural para ensinar. Então as pessoas ficam tentando entender Deus, né, por intermédio da chegada de um anjo ou de um demônio que passa. Jesus não, ele está ali no meio das pessoas, as pessoas estão com dúvida, ele fala assim, olha, tá vendo aquele agricultor ali? A pessoa estava lá, era real. Então Jesus, ele ensinava olhando para baixo. As pessoas querem aprender Deus de que forma? Não querem aprender Deus na realidade, eles querem aprender Deus no sobrenatural, naquilo que é o místico. Então as pessoas estão buscando o místico para entender algo que não dá para se entender no místico, irmãos. Então Jesus ele fala assim, olha, o lavrador saiu a semear. Todo mundo que estava ouvindo aquilo ali conhecia o nome do lavrador. Entendeu, irmãos? Sabia, estava vendo o lavrador ali. E saiu para semear, ele sabia o que era um lavrador semeando. E quando ele fala assim, ó, uma parte da semente caiu na beira do caminho, eles sabiam o que era uma parte da semente cair na beira do caminho. Não era nada de ilusão, não, não era algo inventado, não, entendeu? E quando ele diz assim, parte da semente caiu nas pedras, ou parte da semente caiu no meio dos espinhos. Eles sabiam tudo o que significava isso, que eles tinham experiências reais com isso aí que Jesus estava dizendo. Então não tinha nada de ilusório, igual as pessoas buscam o ilusório. Se você quiser viver uma vida real com Deus, você tem que buscar a realidade, não é o ilusório. Entendeu? A pessoa quer buscar o místico, quer entender aquilo que Deus não quis explicar. Ah, irmãos, eu creio no místico. Uma pessoa lá saiu do corpo, foi para tal dimensão e falou que Deus se revelou para ela, e ela entrou no inferno, e ali ela viu Satanás, ela viu uma mesa comprida, os demônios tudo sentado, e ela começa a contar essas coisas e traz uma expectativa sobre o místico, irmãos. Onde Jesus fez isso na Bíblia? Mostra Jesus ensinando dessa forma? Não. Ele ensina com a realidade. Ele ensina com o dia a dia das pessoas. Ele sentava ali e falava assim: olha, vamos alimentar esse povo. Vamos alimentar. O que nós temos? Pão e peixe. Ele não podia, irmão, sendo quem ele era, ele precisava dos pães e dos peixes para alimentar aquele povo? Não.
Ele podia fazer descer. O Deus não fez cordonizes descer do céu, o maná cair do céu? Fez. Mas Jesus, ele ensina com a realidade. O que você tem aí? O que é real aí? Ó, é pão e peixe. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, irmãos. Eu não sei se vocês estão fazendo associação. Porque tem muita gente querendo entender Deus no místico, naquilo que é algo que eu posso idealizar. Eu não vivo assim, eu sou sincero para dizer para os irmãos. Eu digo isso de coração, com sinceridade, que a liberdade de viver Deus, a libertação de viver Deus é você conhecer Deus na realidade, naquilo que Deus ele é de fato. Entendeu? É isso que liberta as pessoas. Não é tentar ficar entendendo Deus no sobrenatural, no ilusório, irmãos. Naquilo que pode ser que seja, ou talvez seja, ou quem sabe será. Não é assim. Então, Deus sendo espírito, não podendo se revelar como espírito, o que ele faz? Ele materializa. Ele se faz carne e sangue. Por quê? Porque para revelar Deus, Deus tinha que ser revelado onde? Na realidade. E não no misticismo, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Sim. Então, quando eu busco místico, irmão, pode ser que seja, mas também pode ser que não seja. Se eu tenho uma possibilidade de pode ser, isso é concreto? Não, não é. Entendeu? Isso é realidade? Pode ser que seja e pode ser que não. Então, se gera dúvida, é Deus, irmãos? Não. Deus é a certeza. Deus é a coisa mais certa que existe, irmãos. Ele é o que é verdadeiro. Ele é o eterno. Ele é a coisa mais real que existe. E o resto é mentira. O resto é mentira. Seja Deus verdade e o resto tudo mentira. Todo homem seja mentiroso. E Deus é verdadeiro. Então são nessas coisas assim que a gente tem que estar atento, tá, irmãos? Porque hoje um dia, o que eu tenho percebido é assim, muito lado místico as pessoas buscam, muito pelo lado místico. E isso é o que atrai as pessoas, o misticismo. O lado místico, o lado ilusório, o lado do pode ser que seja, né? Se tiver ali alguma coisa aparente, que tem uma aparência de santidade, uma aparência de místico. Nossa, eu estava na minha casa, estava orando, a cortina do quarto começou a balançar. Nossa, naquele momento eu sabia que o Espírito tinha entrado, porque ele entrou como um vento, né? Então a pessoa, ela leva tudo pelo lado místico das coisas. E assim, ela vai baseando uma fé e tendo experiências de fé sempre naquilo que nós tratamos aqui como sendo o ilusório ou uma expectativa. E aí ela fica naquela expectativa daquilo ali ter sido o mesmo espírito. E ela vai buscar confirmação. Ah, será que foi Deus que entrou lá na minha casa naquele vento? Né? Aquele vento era Deus querendo falar alguma coisa comigo? Aí a pessoa fica assim. Não, irmãos, Deus ele falou pelo Filho. Havendo Deus no passado falado aos nossos pais de várias formas, de várias maneiras, a nós, nesses últimos dias, ele falou pelo Filho, que ele colocou como herdeiro de todas as coisas. Então, nos últimos dias, ele falou pelo Filho. E hoje ele fala de que forma? Pelo Filho. Até hoje, Deus ele fala pelo Filho. É a forma de Deus falar conosco, ele se revelar, ele se relacionar com a humanidade
é a forma que ele usou falando pelo Filho. Então é isso aí, irmãos. Então, quando eu olho assim essas coisas, eu vejo que tem vários irmãos que gostam dessa parte mística, né? Irmão Roberto, quer falar alguma coisa, irmão Roberto? Irmão, desde ontem eu estava pensando a respeito dessa parte, né, da Santa Ceia, que nem agora foi marcado lá na minha igreja, né? A Santa É, Ceia, eu tô com aquele pensamento, se eu participo ou não participo, se é verdade, se não é. Então eu queria entrar nesse assunto para esclarecer, né? Agora eu já sei, aham. porque eu participando ou não participando não vai fazer diferença nenhuma. Porque, Sinceramente, não vai fazer diferença, viu, irmão? Isso aí é real mesmo, tá? Para Porque ele, tem não. muita gente achando que isso tem gente porque achando que isso salva ou que isso condena, né? Depois a gente vai falar de salvação e condenação, o irmão vai ver que não tem nada a ver com essas coisas. Hum. Porque se Cristo está vivo, ressuscitou dos mortos, para que está anunciando a morte dele? Então, Verdade. não faz sentido, né, irmão? Não faz sentido isso. Eu entendi certinho. Entendi É, sim. Então, mas tem um E aí, porém, né, Roberto? Se a gente está participando desse sistema, e você tem que entrar no sistema deles. Ou você ali vai ser um desgarrado, vai ser um excluído. Então, ah, é uma uhum. situação complicada, né? Porque aí eles vão ver, vão falar que você está em pecado, que você não está, você está fora da presença de Deus. É muito, muito complicado essa situação. Eles falam Porque, em inglês. né? É, Porque pode você, falar. a gente mesmo, quando a gente participava do sistema, né? Eu ministrava a ceia, né? Eu distribuía o pastor Arlindo, que era o pastor Arlindo, ele ministrava a ceia. E eu distribuía. Então, a gente nunca julgava ninguém, quem pegava, quem deixava de pegar. Mas a nossa liderança sempre julgou, né, Arlindo? Ele sempre. sim. Então, se a pessoa não pegava, depois já vinha aquele bochichinho, você viu, irmã? O irmão lá está em pecado, ó, não está em comunhão com Deus. Então, é uma coisa bem difícil, irmão. Tem que ser você e Deus mesmo e largar o resto para lá, porque senão, como diz a palavra do Senhor, o resto é resto. Deus é a verdade, o resto é resto e acabou. É isso aí. Irmão, porque isso daí também às vezes não passa de um ritual, porque eles oram, falam que o cálice é o sangue, o pão é o corpo. Depois, quando termina, o que sobra, eles não jogam no lixo, não, eles enterram. Aí tá enterrando Cristo de novo. Irmão Roberto, Ele anuncia a morte de Cristo. oi, irmão Roberto. Que eu já perguntei pro irmão, né, a respeito. Irmão, e o que sobra? Sobra o vinho, que é o sangue, o pão, que é o corpo. O que vocês fazem? Vocês jogam fora, jogam no... Não, a gente enterra. Eles enterram de novo. Se coloca na terra. E você, o senhor já viu eles enterrar? Não, eles falam que joga na terra, faz um buraco lá e joga. Tá Enterra. bom. Ou eles Eles bebem. anunciam a morte, anuncia a vida, anuncia a morte, depois enterra de novo. É um ritual, né? Anual isso daí. Crucificando Jesus de novo. É. Então, irmão, essa daí era a minha dúvida. Estou contente, está esclarecido. E agora é só seguir em frente. Deus abençoe, uma boa noite. Amém, irmão Roberto. Boa noite para você, bom descanso, um bom sábado para você. Irmã Raquel, muito Obrigado. obrigado. Gostei demais de conversar com a irmã Raquel, ela falou muito bem. Oi, irmão E bom Arlindo. sábado Mas para tem uma você, irmã Raquel, coisa. família. Creuza, muito Irmão, bem. irmão Arlindo, gostaria de fazer uma pergunta para Oi, você. oi, Gostaria de fazer uma pergunta para você. pode falar, irmã. Ah, Aquela parte quando Jesus ele se reúne com os discípulos ali, né? Os 12 ao redor dele. Eles estavam comemorando a Páscoa, não é isso? E muitos acham que ali eles estavam fazendo o ritual da Santa Ceia. era Páscoa. E muitos entendem Era que era um Páscoa. O, te- isso, o texto é bem claro, né, Raquel? isso.
Bem claro, irmão. E o que é a Santa Ceia? Santa Ceia é o nome que foi dado pela igreja, porque ali era a Páscoa, né? Isso. E a Páscoa era um dia de festa e eles estavam ceando naquela noite, entendeu? Porque a refeição que eles estavam comendo era noturna, por isso chamou de ceia. Como eles poderiam estar almoçando, que não seria chamado de ceia, mas eles estavam jantando. E a Páscoa é passagem, né? Passagem, Páscoa é passagem. É muita coisa para ser esclarecido, viu? Porque uma coisa vai puxando a outra e o novelo vai se encaixando certinho, certinho. E essa confusão que eles fazem também. Tem muita coisa, viu, irmã? Vixe, tem muita coisa que a gente começa a perceber, que a gente vai vendo que quando você vai aprofundando o seu estudo, aí você vai vendo, poxa vida, isso aqui não tinha nada a ver com isso, né? Olha só como que a gente sofria à toa, né? Como que a gente era ensinado diferente, né? Igual o irmão Roberto acabou de falar aí, né? É difícil, viu, irmão? Se você a pessoa ficar 30 anos dentro de uma comunidade, numa igreja, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Nós passamos por isso, irmão. E hoje nós entendemos que nós não precisamos anunciar a morte, nós precisamos anunciar que ele está vivo, ele vive, né? Cristo vive em nós. E nós, exatamente. E lá na igreja do irmão Roberto é uma vez por ano. A nossa era todo mês, né, Arlindo? O Era primeiro. todo mês, todo segundo domingo, né? Segundo ou primeiro, nem lembro mais. É isso Amém? aí, Então, gente. meus irmãos, deixar vocês descansarem. Tudo Muito bem. obrigado pela presença de vocês, eu agradeço de coração. Graça e paz, irmãos. Até domingo, em nome de Jesus. Amém. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust